Então, bom dia, pessoal, de novo. Então, vamos lá. Eu vim aqui conversar com vocês sobre uma proposta, né, que nós coordenamos, que foi batizada por uma grande rede, né, de Agenda de Convergência. Agenda de Convergência, e depois foi acrescentado Proteja Brasil, um chamamento a toda a sociedade brasileira para proteger as nossas crianças. Eu não tenho uma visão, né, ali, então vocês me perdoem se houver algum atraso aí na passagem dos slides. O Charles está me ajudando, né, Charles? Tudo bem? Vamos lá? Então, essa rede, ela foi construída, né, depois a gente... É uma rede múltipla, né, em que tem representações governamentais, não governamentais, a cooperação internacional, né, e as grandes redes nacionais, né, dentro da sociedade civil também, além das representações das instituições, grandes redes nacionais, e algumas representações também relacionadas à responsabilidade social corporativa. Esse grupo, né, em 2000, desde que o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo, sinalizava uma preocupação muito grande com a situação das crianças. Como vamos fazer para proteger as nossas crianças num cenário de Copa do Mundo? Foram atrás dos países que anteriormente receberam a Copa e chegaram à conclusão de que tinham algumas referências, sim, mas registros da sociedade civil e nunca de governo, né, de uma participação de um governo num grande projeto de proteção de crianças durante um evento. Aí, no transcorrer dessa discussão, né, apareceu o seguinte: o Brasil é um país de grandes eventos, né? A Copa do Mundo vai ser um evento importante para se ter visibilidade internacional, porque o mundo todo vai estar olhando para cá, mas nós não acreditamos que a Copa do Mundo seja maior do que alguns eventos já produzidos no país e com continuidade, que tem uma sistemática, como o Carnaval, né, como as festas regionais, como os eventos esporádicos também, como a Jornada da Juventude, né? Então, nós somos um país de grandes eventos. Então, era importante que a gente construísse um olhar, né, e construísse uma proposta que pudesse ir além daquele momento da Copa, né, da realização da Copa. Então, o importante é que aí já se começou a pensar, a construir uma proposta nessa perspectiva, né, que fosse utilizada dentro da Copa, mas que não se esgotasse aí e pudesse ser estendida para todos esses momentos e grandes eventos que a gente tem no país o ano todo e por aí afora. Então, esse grupo é um grupo que construiu um comitê nacional para pensar o que seria essa proposta, né? São 35 organizações. Pode passar no segundo. São organizações muito diferentes, né? E estabelecer o diálogo de uma construção coletiva com tanta diferença não é uma tarefa muito simples, né? Então, a gente teve assim que colocar muita energia para estar presente, mas uma presença de fato ali nessa construção com todo esse grupo. A primeira coisa que o grupo mencionou, né, aí você já tem a oportunidade de ver quem participou, aí depois vem um pouquinho da história, né, começou com a articulação e a mobilização da Secretaria de Direitos Humanos, do Comanda e das redes nacionais de defesa dos direitos da criança, mas ela foi lançada, de fato, a agenda em agosto de 2012. Né? Em 2013, já se teve um exercício inicial na Copa das Confederações. E, em 2014, a gente realmente teve uma presença importante, como vocês vão ver, na Copa do Mundo. Foram organizados 10 encontros regionais, né, com encontros nacionais, com os comitês locais, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história. Né? Primeira coisa, né, a demanda inicial era construir uma proposta só em cima, só
mas muito amplamente, em cima da situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. E, quando nós nos debruçamos sobre isso, a gente falou assim, né, a gente sabe, né, que as violências, elas nunca vêm isoladas, né, elas sempre vêm num outro contexto mais amplo de violência. A exploração sexual é tida como uma das piores formas de trabalho infantil, né? Na exploração sexual aparece a violência sexual, a gente pode ter o uso de álcool e outras drogas, né? Porque a pessoa, quando em uso dessas drogas, ela fica numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Então, a gente começou a tentar entender coletivamente, dentro do grupo, esse contexto de violência e dar uma visão mais ampla a esse trabalho. Então, nós não trabalhamos exclusivamente com a exploração sexual. Nós trabalhamos com todas as violações de direitos de criança e adolescente. Até porque essas violações, elas são invisíveis na nossa sociedade. Ninguém dá conta que uma situação de trabalho infantil é uma violação de direitos, né? Acha natural, acha que é educativo, que a criança vai se formar como uma grande pessoa, homem ou mulher, que vai ser um empreendedor, que o trabalho educa, quando, às vezes, o trabalho rouba uma parte importante da infância das nossas crianças. Então, esse olhar, né, esse olhar sistêmico em cima das violações, ele foi impregnando, né, toda essa proposta. Como vocês vão ver adiante, foi muito importante que a gente fizesse isso. Os temas, né, prioritários da agenda, nós começamos a trabalhar a agenda como um foco em crianças e adolescentes. E, no percorrer da agenda, outros públicos nos procuraram, dizendo assim, nos adote. Por favor, nos adote, porque, especialmente, o público a população em situação de rua. Os comitês nacionais, o Comitê Nacional e os comitês locais começaram a me abordar e dizer, nós estamos aqui órfãos, né? Será que a Secretaria do Direito da Criança e do Adolescente não quer nos adotar nessa agenda? E a gente acha que a agenda é isso, trabalho em rede é isso, né? As nossas portas têm que estar abertas para esse diálogo, para essa possibilidade. E a gente fez uma consulta ao Comitê Nacional e aos comitês locais. E as pessoas disseram, sim, sim, sim. E aí, durante a agenda, aí vocês vão ver lá na frente a repercussão que isso aqui também teve. Pessoas com deficiência, né, e o público LGBT. Como a distância era grande, a gente resolveu dizer para todos esses públicos o seguinte: a estrutura montada pela Agenda de Convergência em todas as cidades vai ser uma referência para a violação de direitos humanos, né? E todos os públicos, né, que se sentirem atingidos e com seus direitos violados poderão buscar uma orientação dentro do Comitê da Agenda, que, obviamente, vai encaminhar e direcionar esse público para aquele fórum e para aquela localidade, para aquela instância que responde por aquele tema, né? Porque a gente realmente não tinha como dar conta de todas as possibilidades, porque havia um sentimento, antes da Copa, de que ia ser assim, um horror, né? De que tudo de ruim ia acontecer naquele espaço. Nós estávamos preparados para uma invasão, né, de violações de direitos humanos naquele tempo. Aí a gente vai ver a seguir, né? Enfrentamento às violências que nós trabalhamos inicialmente dentro do contexto de crianças e adolescentes incluíam todas essas aí: violência sexual, trabalho infantil, desaparecimento de criança ou adolescente, consumo de álcool e outras drogas, o ato infracional, violência letal e negligência e outros tipos de violência. Dentro do governo, as articulações foram essas, né? Todos esses ministérios e essas instâncias do governo participaram diretamente da proposta da agenda, com muita força. A Presidência da República, através da Casa Civil, nos últimos 3 meses antes da Copa, a Casa Civil nos reunia primeiro de 15 em 15 dias, depois uma vez por semana, para fazer todas as amarrações que a gente precisava. O MDS, aliás, eu não sei quem é a Vivian, se ela está aqui. Está aqui a Vivian, não?
Tá. Então, eu trago um abraço para a Vivian e para todos vocês, da Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. Ela foi convidada para estar aqui com vocês, não pôde, mas nós fizemos uma longa conversa e ela disse que o que a gente pactuasse aqui, ela assinava embaixo, e mandou um abraço para a Vivian, que foi a portadora do convite, e para todos vocês, né? Com o recado de que podem contar com ela, né, no que for preciso. O Ministério do Trabalho e Emprego, o MEC, o Ministério do Turismo, o MJ, o Ministério do Esporte, o Ministério da Saúde, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Nós conseguimos, né? Dizem que é um esforço assim, quase que inédito, reunir numa mesma mesa todos, não era só a sociedade civil organizada, mas era a sociedade civil organizada, integrada com todas essas instâncias dentro do governo. E isso foi muito produtivo, de sentar todo mundo numa mesma mesa de trabalho e fazer um diálogo de como, lá na ponta, né, de fato, a gente pode montar uma estrutura que acolha todas as pessoas e todas as violências de uma forma, numa forma de demonstração de cuidado, compromisso e responsabilidade naquele atendimento e naqueles encaminhamentos. Aí vem uma descrição mais detalhada, que eu acho que não é o caso aqui da gente entrar, como cada uma dessas instâncias entraram, né? Qual era a atribuição de cada uma e o impacto que isso teve lá na ponta, né? Por exemplo, a Secretaria de Vigilância da Saúde, articulada com o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo e com o Ministério da Educação, construíram uma proposta de um curso no Pronatec para todo o trade de turismo do Brasil. Né? E o Ministério da Saúde se juntou a eles para, dentro do curso do Pronatec, ter um foco, um bloco que só tratasse de prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Né? Então, a gente fez uma grande parceria interna também do governo e foi todo mundo para a rua. Né? O Ministério do Desenvolvimento Social reformulando a sua proposta, inclusive de financiamento da assistência social dos municípios, para atender a esse diálogo que foi se estabelecendo entre todos esses segmentos. Né? E aí a gente tem, eu vou deixar essa apresentação depois para o Charles passar entre vocês, cada um dos ministérios, como entrou, qual foi o papel, por exemplo, na questão da segurança pública, né, e na questão da defesa, nós conseguimos sentar com o Ministério da Defesa. Não é uma coisa muito simples quando a gente pensa assim, né? E dizer para o Ministério da Defesa, olha, vocês têm uma operação chamada Operação Ágata em toda a fronteira do país, né? Em todas as cidades que ficam a 150 quilômetros das fronteiras, né? Então, seria super importante que a operação acolhesse a situação da infância e de todas essas violações no contexto que se dá essa relação das cidades de fronteira do país. E a Operação Ágata desse ano, né, incluiu, a 8ª versão, é a primeira vez que eles incluem a formação dessas forças para a questão da prevenção da violência e do cuidado e do olhar desses policiais para a situação de trabalho infantil, para a situação das crianças migrantes. Aliás, eu quero dizer, assim, anunciar em primeira mão que ontem a OEA, viu, Wellington? O Wellington já saiu. A OEA aprovou uma consulta, uma consulta de 3 países, né, o Brasil, a Argentina, e o Uruguai, em relação ao tratamento que deve ser dado às crianças migrantes. E depois a gente pode compartilhar para que vocês compartilhem com todos. Né? Então, todos os ministérios entraram. O Ministério de Relações Exteriores, por exemplo, nos ajudou a construir uma agenda com todas as embaixadas de todos os países que viriam e participariam da Copa do Mundo. Né, para que a gente anunciasse cuidados que eles dessem aos seus cidadãos quando esses pedissem ou comunicassem que viriam ao Brasil. Então, todas as embaixadas entraram,
Todos os organismos internacionais entraram, fizeram reuniões, divulgaram campanhas, e a gente foi ganhando força, foi ganhando trabalho. A Secretaria, por exemplo, Geral da Presidência da República, foi quem nos colocou em contato com a RENAS. A Secretaria-Geral da Presidência da República reuniu todos os grupos religiosos que tinham iniciativas durante a Copa, o ministro Gilberto Carvalho, que tomou essa iniciativa, e a RENAS estava presente nessa reunião, apresentou a proposta da campanha, com todas as outras organizações, e de que forma que... E aí foi quando nós começamos a estabelecer um contato direto com a RENAS, da RENAS saber da agenda, da RENAS poder fazer essa relação direta com os comitês locais, que eu sei aqui que tem representantes das 12 cidades sedes, não é isso? Então, em estrutura. Em estrutura, o que foi a agenda de convergência? Cada cidade sede montou um comitê local, composto pela mesma conformação do Comitê Nacional, governo, sociedade civil, cooperação internacional e organismos de responsabilidade social. Esses comitês têm, em média, 35 a 40 integrantes. E tem novidade nisso, gente? Não tem novidade nisso. Não tem nada de... A gente não criou nada, a gente só juntou as pessoas. Foi uma provocação que juntou as pessoas e, no momento em que elas sentam na mesma mesa, um juiz... o Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos, o promotor, o defensor público, o gestor local, a assistência, saúde, educação, cultura, tem que virar alguma coisa. Porque a produção, em todos esses fóruns, eles só não se conversam, eles só não se juntam. E o comitê e a proposta da agenda, o que ela traz de melhor é essa possibilidade de fortalecimento de todo o sistema de garantias de direitos lá na ponta. Então, o que foi? Esse comitê fez um diagnóstico da situação da cidade-sede, um diagnóstico simples, que era colocar, de um lado, um mapeamento das vulnerabilidades e colocar, do outro lado, a rede de proteção disponível. Como é que se cruza isso e aonde estão os vazios? Esses vazios que precisam ser cuidados. Então, teve um plantão integrado. Esse comitê elaborou uma proposta de um plantão integrado durante os 30 dias em que ocorreriam a Copa do Mundo. Esse plantão, ele, além de trazer a representação de todos esses serviços, ele, ao lado, tinha um espaço de convivência. Ou seja, as crianças que fossem encontradas em situação de violação de direitos não iam para lugar nenhum, a não ser para esse espaço, cuidadosamente preparado para recebê-las de uma forma digna, de uma forma cuidadosa e respeitando todas as premissas legais. E tínhamos equipes itinerantes que iam fazer as abordagens de rua, iam para o front mesmo, aonde estão as grandes aglomerações de pessoas, para a entrada dos estádios, para as fanfests, e lá fazerem uma abordagem da situação, qualquer situação de possibilidade de violação de direitos de criança e adolescente. Os comitês locais nas 12 cidades contaram com 2.500 profissionais mobilizados, presentes na rua, nos plantões, nos espaços de convivência e nas equipes itinerantes. Esses profissionais eram os conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, profissionais da assistência social, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, juízes, promotores, defensores públicos e sociedade civil. A seguir, eu não vou entrar em detalhes, mas é só para vocês terem uma ideia do mapeamento de cada uma das cidades, como é que a rede se organizou. Quantos profissionais, quantos plantões, quantas equipes itinerantes, quantos espaços de convivência, e cidade por cidade. Na estrutura da SDH, nós fomos 40 servidores com dedicação integral para acompanhar os trabalhos da agenda em tempo real. Então, eu fiquei, durante 30 dias, 24 horas conectada,
com as equipes locais e com o Centro de Comando e Controle do Governo Federal, trabalhando, cuidando de cada possibilidade de violação de direitos lá na ponta. Então, por exemplo, se alguém recebia alguma denúncia de exploração sexual, éramos nós que recebíamos, e éramos nós que acionávamos as forças de segurança para atuarem lá na ponta. Vocês sabem que quem investiga exploração sexual é a Polícia Civil, é uma competência do Estado, mas nós nos articulamos com os estados e também com a Polícia Federal para fazer esse trabalho de uma forma integrada. Então, tem um... Bom, se a gente for contar a história como ela né, nós tivemos uma experiência na Copa das Confederações. E, na Copa das Confederações, nós fomos completamente surpreendidos pelas manifestações de rua, né? Então, nós estávamos preparados para uma coisa e a coisa aconteceu completamente fora do nosso controle, né? O negócio foi para a rua, os comitês tiveram que sair dos plantões e ir direto para a porta das delegacias defender as pessoas que estavam sendo presas, né? E, às vezes, sofrendo violência também. Então, dessa vez, a proposta da agenda já incorporou, né, essa possibilidade. Então, nós tínhamos todo mundo ali pronto e sabendo do dever de casa, do que fazer nas situações de violação, né? Então, nós cumprimos o papel de mediação com as forças de segurança pública e com os movimentos sociais, íamos lá para o confronto, dizer, negociar, acalmar, né, e tentar mediar, né, aquele conflito. Nós íamos para delegacias de justiça, e aí a gente tem que fazer aqui uma referência ao Ministério Público. Os ministérios públicos de todas as cidades foram muito parceiros, né? Estiveram presentes na defesa do direito à participação e no direito às pessoas a não sofrerem violência institucional dentro das instâncias da segurança pública e tiveram uma participação assim de muito compromisso em todo o processo. Então, quando chegou na agenda, então nós estávamos assim muito mais preparados para responder a todas essas questões. Existe uma publicação, né, que é um modelo de como formar o comitê, né, qual é as recomendações de tudo que a gente aprendeu na Copa das Confederações, virou uma sistematização para orientar os comitês no procedimento dos seus trabalhos. As principais estratégias que nós adotamos, elas estão aí. Fizemos uma reunião de lançamento da agenda, implantamos o comitê nas 12 cidades, assinamos um termo de compromisso entre o governo federal, estadual e municipal. Só os governos de Cuiabá não conseguiram assinar, mas não é porque eles não queriam, é porque houve um desmonte do governo um pouco antes da Copa do Mundo, não sei se vocês acompanham no noticiário, né, que foram afastados. Então, a equipe lá ficou muito fragilizada nesse sentido. Em Manaus, porque há uma divergência entre Estado e município que, infelizmente, a nossa mediação não conseguiu fazer avançar. Mas nós tínhamos alguma preocupação. Eu acho que tem alguém do Rio Grande do Norte aqui? Não? Tem alguém do Amazonas? Amazonas? E tem alguém do Mato Grosso? Então, essas eram as nossas grandes preocupações, eram redes ainda muito vulneráveis, né? Tinha uma dificuldade de articulação, mas nos surpreenderam, né? Porque conseguiram se remontar. Por exemplo, o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte estava com muita dificuldade de montar a sua proposta, né? Há também uma dificuldade de governabilidade no Estado, que isso dificulta essas construções mais densas. E o que aconteceu? O Comitê do Rio Grande do Sul se deslocou para o Rio Grande do Norte e formou o Comitê do Rio Grande do Norte e ajudou o Comitê do Rio Grande do Norte a construir a sua proposta. E o Comitê do Rio Grande do Norte se sentiu fortalecido com esse apoio
E essas 10 reuniões nacionais que nós realizamos eram fóruns de troca, de um passar para o outro, o que cada estado, o que cada cidade tinha construído de melhor, o que evitar nos problemas, porque essa é a construção da rede, né? E o Rio Grande do Norte surpreendeu, montou comitê, fez proposta, montou processos e tal, e o que aconteceu? Na hora da Copa, houve uma tragédia no Rio Grande do Norte, né? Que foi a questão das enchentes. Não sei se vocês acompanharam. Mas qual era a vantagem? A rede fortalecida esteve mais pronta para responder aos desafios daquele momento, né? E deslocou toda a estrutura que estava montada para a Copa do Mundo para atender as 250 famílias desabrigadas. Mas, se a rede não estivesse numa condição de prontidão, talvez a resposta não pudesse ter sido melhor. E, assim, as redes foram se adaptando. Nós tivemos a situação, quem é de Pernambuco? Do Estelinha, né? Na situação da invasão, da desapropriação ali daquela região, que também foi um momento difícil, tenso, né? E a rede também teve uma presença para tentar mediar, tentar fazer realmente a aproximação do diálogo lá. Então, só para dar alguns exemplos, em Manaus, a gente pensou que a agenda não fosse tomar corpo em Manaus, nós chamamos a secretária de Assistência Social, que é, por sinal, a primeira-dama do município, dissemos, se nós não pudermos estar juntas agora, depois nós não vamos poder oferecer a nossa cumplicidade em responder aos desafios. E eles, em 20 dias, tomaram para si e fizeram um trabalho muito bonito lá. Então, o PAIR, né, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer com Josileno no encontro passado, onde ele foi implantado, todos os conselhos tutelares equipados nessas 12 cidades, os plantões integrados montados conforme o modelo, os 2 que estão de amarelo são plantões integrados que fugiram ao modelo proposto para a agenda, mas funcionaram muito bem também. Os espaços de convivência e as equipes itinerantes. Eu acho que nessa apresentação não tem os fluxos, né? O slide anterior fala dos fluxos, que é um dos grandes... Está aí? Tá? É porque aqui no meu eu acho que está fora da ordem, então. Está aí? Não está? Fluxos. Isso. A gente considera esse um dos grandes legados, né? Porque na Copa das Confederações, uma das coisas que a gente descobriu é que as pessoas não sabiam o que fazer diante de uma violação. Muitas vezes a rede não está preparada. Então, cada estado construiu um fluxo do atendimento de cada violação de direitos e treinou a sua rede para aquele fluxo. Então, a gente acha que isso também é uma apropriação que depois pode ser compartilhada, depois que ela for sistematizada, com todos vocês. Num caso de trabalho infantil, o que a gente faz? Eu vou dizer para vocês mais à frente que as pessoas falam assim, não vão fazer nada, porque ninguém sabe o que fazer, né? Então, a construção desses fluxos também foi muito importante. Bom, as principais estratégias que a gente adotou. Por um lado, proteger. 2.500 pessoas nas ruas, todo mundo tentando detectar e prevenir violações e cuidar daquelas cometidas, mas existe uma outra ponta que é um vazio ainda no nosso sistema, que é a responsabilização. Então, nós trabalhamos muito forte junto com a Polícia Federal e muito intensamente com todo o sistema da segurança pública, Polícia Civil. Eu fiz ofício, conversei com cada responsável da Polícia Civil em todos os estados, conversei com todo o Ministério da Defesa, com toda a Polícia, com todo o Ministério da Justiça, e a gente foi construindo ações. Por exemplo, a Polícia Civil respondeu positivamente para a gente em 9 estados, né? Que é o Distrito Federal, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná. Responderam mesmo, com incursões, dando retorno, né? Quando eu fiz um mapeamento de todas as denúncias que tinham no Disque 100, construí um mapa de violações do país e encaminhei isso e chegava para a Polícia Civil e dizia assim, e aí, gente, a gente sabe endereço, telefone, né? E aí? Eu chegava para o Ministério da Defesa, e aí?
E aí a gente foi descobrindo que as pessoas não sabem direito o que fazer, né? O Ministério da Defesa contou uma experiência de que eles pegaram, uma vez, 40 meninas numa rodovia do Amazonas, dentro de caminhões, de uma forma assim absurda, e eles não sabiam o que fazer com as meninas. O que a gente faz? Porque não trabalhavam em rede, né? Não sabiam que tinham que fazer essas abordagens de forma integrada com a rede de assistência, com o Ministério Público, porque eles acabaram liberando os caminhoneiros, né? E a gente tinha que responsabilizá-los, porque eles estavam cometendo um crime. Então, assim, essa integração ela é muito produtiva, porque ela gera um passo adiante em termos de organização da rede para uma atuação mais efetiva. Nós tivemos a Operação Proteja Brasil com a Polícia Federal, foram 40 mandatos em 14 estados, desmontando redes de pedofilia, né? Na semana, nós lançamos essa campanha, aí a Polícia Federal falou, não, já que a gente está junto, agora nós vamos lançar a Operação Proteja Brasil 1, e batizaram a operação com o nome da agenda. Em breve, a gente vai ter a Operação Proteja Brasil 2. Nós descobrimos que tinham 200 pedófilos identificados pela Interpol para entrar no Brasil durante a Copa, né? E nós não sabíamos. E agora? Aí chamamos a Polícia Federal falou assim, mas nós não temos mecanismos. Né? Nós não temos mecanismos administrativos para impedir essa entrada. E aí foi lançada uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos, que instrumentalizava, autorizava, dava poderes para a Polícia Federal para ela impedir a entrada de pedófilos. Nós tivemos, de fato, registrado duas deportações, né? Então, mas, assim, ficamos atentos, que era essa chamada, né? E nós aprovamos, conseguimos aprovar em tempo recorde, foi recorde mesmo, a gente foi para dentro do Congresso, com apoio de deputados parceiros, da ministra Ideli, né, de uma grande conversa, nós conseguimos aprovar, né, a lei que coloca a exploração sexual entre os crimes hediondos, né? E isso, para a gente, foi... Esse aqui foi o conjunto de ações em torno da... um conjunto de ações em torno da responsabilização. Aí vieram as campanhas. E isso, assim, a gente está dando publicidade, a gente está botando na rua. Foram mais, na semana do 18 de maio, foram 1.800 ações distribuídas pelo país. E, dessas 1.800 ações, nós conseguimos, só na Rede Globo, que foi a que deu um retorno para a gente, assim, de prestação de contas, mais de 280 mídias espontâneas em todos os canais, TV, rádio, jornais, revistas, falando sobre essa nossa mobilização. Então, a gente acha que foi criando um clima aí, né, que os números vão dizer lá na frente. A campanha Proteja Brasil ela foi lançada, né? Nós criamos uma campanha e resolvemos, em 2003, que essa campanha seria uma campanha continuada. Nós temos que conversar com a população e a população saber do que a gente está falando. Se a gente faz uma campanha a cada fato, as pessoas esquecem logo, as pessoas não têm uma cumplicidade com aquela mensagem, né? Passou aqui, Carnaval, uma campanha, 18 de maio, outra campanha, trabalho infantil, outra campanha. Nós temos que fazer com que essas campanhas dialoguem entre si. Então, nós criamos a campanha, uma campanha nacional, né? Fique atento, né? Denuncie, não desvie o olhar, fique atento, denuncie, chamando para o Disque 100 e para o Conselho Tutelar. Essa campanha ela foi lançada lá é a campanha dos macaquinhos, eu não trouxe porque eu acho que todos devem conhecer, e eles, assim, eles vão se arrumando. No Carnaval, eles dançam e chamam para um fato. Na Copa, eles entram em campo e chamam para outro campo. Eles se vestem para a festa caipira, para a festa regional, eles se vestem de boi para a festa do boi, e eles vão mudando de roupa, mas reforçando a mesma mensagem. Né? Então, essa campanha ela foi relançada em maio com a campanha relacionada à Copa,
E foi amplamente veiculado, acho que vocês conhecem, aí a que foi a primeira, que foi a do Carnaval, e depois a gente começou... Nós tivemos... Na verdade, o macaquinho entrava em campo, vestiam a camisa da seleção, o tênisinho, faziam gol, né? Era toda uma... Mas, dias antes, teve aquela situação de chamarem o Tinga, né? Tinga, de macaco. Aí a gente falou assim, como é que agora a gente vai botar esses jogadores tudo vestido, esses macaquinhos, tudo vestido de seleção, entrando em campo? Isso, assim, tudo pronto, tudo produzido. Conclusão, tira a roupa do macaco, né? Eles vão ficar peladinhos, vão botar a camisa do Disque 100, porque a gente não vai reforçar esse tipo de preconceito. A gente não tinha essa intenção. E nem o movimento, né, da Secretaria de Promoção Racial tinha essa intenção, esse olhar. Mas aí a gente resolveu não arriscar, reformulamos tudo, porque esse diálogo e esse cuidado tem que estar presente sempre. Aí nós lançamos o Proteja Brasil, né, em 18 de maio, depois a gente fala do aplicativo, aí estão as nossas embaixadoras, aí a gente conversou com tantas outras campanhas, né? Não Desvie o Olhar, que era a campanha do SESI, do Fórum Nacional. Eu só trouxe esse conjunto aqui para vocês terem ideia de como, de uma certa forma, esse país se preparou, né, para receber e para proteger as suas crianças. Bola na Rede, na Renas, né? Brasil na Defesa da Infância, da Childhood, né, que o Neymar foi para a televisão, Entre em Campo pelos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio do Banco Itaú, da Fundação Itaú. Está em suas mãos proteger nossas crianças, do Unicef, né, Proteja Brasil. O Ministério Público do Trabalho lançou a campanha Sapato Limpo para ele, um futuro sem brilho para você, e outras campanhas locais, porque Manaus... Porque o que aconteceu? Esse mote da campanha nacional, ele virou uma assinatura de todas essas campanhas. Então, o Proteja Brasil, ele estava em todas essas campanhas. Então, havia uma interlocução, e é a lógica da agenda, né? É botar numa mesma mesa as iniciativas, as competências, os investimentos... Deixa eu ver quanto tempo, para ver se está tudo certinho. Espera aí, gente. Estão me apontando ali 5 minutos, mas eu vou dar uma olhada aqui no meu cronômetro. 37 minutos, eram 45, então eu tenho 8. Então, campanhas locais, né? O Melhor de Nós pelas Crianças e Adolescentes de Manaus. Manaus fez uma campanha bonita. Não Desvie o Olhar, que tomou força na Bahia, no Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, em todas as cidades. Eu estou falando dessas iniciativas todas, aí vem aí um pouquinho dessas campanhas, de 12 de junho, a campanha do Cartão Vermelho, e um pouquinho das outras campanhas também. Pode ir passando, né? Aí tem todas elas, né? Tem como os estados entraram nessas campanhas, está aí? Bahia, né? Brasília, né? Aí nós temos Entre em Campo, o Fonapet, tem as redes nacionais trabalhando. Então, tem uma ação aí que vai repercutir lá na frente nos números. E aí vamos parar aqui no Proteja Brasil, né? Quem tem no seu celular baixado o aplicativo Proteja Brasil? Levanta a mão. Então, a gente precisa ter mais gente aqui com esse aplicativo em mãos. O aplicativo Proteja Brasil é fácil de baixar. Ele é um aplicativo georreferenciado, né? Você pode baixar ele nos celulares. Eles têm... ou você baixa, né, no Windows, né? Ou você baixa no iPhone, no Android, no iPhone. É uma iniciativa de georreferenciamento. Por exemplo, se você baixar o aplicativo aqui, você vai ver que ele mostra você e mostra a rede que está no seu entorno. Aonde está o Conselho Tutelar mais próximo, aonde está a delegacia de polícia, aonde está a delegacia especializada, né? E tem os serviços que você pode disponibilizar e acessar e
E você pode ou se dirigir a esses serviços, aí tem um mapinha, né, tem um GPS que te conduz até lá, ou você pode ligar para o serviço e pode gravar no seu telefone os telefones que te interessam, ou pode discar direto para o Disque 100, porque, às vezes, você quer ficar anônimo na sua denúncia. Então, é um aplicativo que a gente experimentou na Copa das Confederações, lançou para, de fato, né, durante a Copa do Mundo, é uma parceria com o Unicef, com uma organização que é o SEDECA Bahia, né, que nos ajudou a montar, e com um grupo de hackers do bem, uns meninos fantásticos, né, que montaram uma empresa chamada Ilhasoft. Garotões, né? Esse aplicativo foi amplamente divulgado pelo Unicef, aí tem os apoiadores da campanha. Nós precisamos de divulgação desse aplicativo, porque ele é muito efetivo, ele é muito rápido, né? E aí a gente tem um resultado, eu não sei se aqui, é mais à frente que tem, dos atendimentos realizados, não é isso que está aí? Então, durante a Copa, o nosso comitê, porque a gente tinha 2 pessoas da nossa secretaria em cada comitê local. Durante a Copa, o nosso comitê localizou essas violências, atendeu diretamente a essas violências. Depois tem os números dos estados. Exploração sexual, 17 casos. Trabalho infantil, 251 casos. Situação de rua, 35 casos. Uso de álcool e drogas, subnotificados aqui, 49. Tem muito mais. A saúde, os dados extrapolam. Crianças e adolescentes perdidos, nós não tivemos nenhum caso de desaparecimento de criança. Nós tivemos 93 crianças perdidas. E apreensão de adolescentes em conflitos com a lei, 83, e outras ocorrências, 448. Essas 448 foram situações de mortes, né? Teve uma senhora que foi atropelada em São Paulo, ela estava com os netos, a gente prestou socorro, ela faleceu, né? Teve casos de uma moça que foi adulta, que não está entre criança e adolescente, mas que foi abusada sexualmente em Belo Horizonte, outra em Cuiabá, né? E todos esses casos, assim como as prisões, nós fomos para estão aqui dentro desses 448 casos, né? Então, eu acho que aquela decisão lá na frente de não focar o nosso olhar só na violência sexual, ela é acertada pelo resultado desse quadro. E quais são as grandes descobertas que a gente fez aqui nessa experiência? Né? Uso de álcool e drogas é uma coisa que a gente precisa parar e dar uma atenção especial. Né? Assim, 2 coisas. É o uso que os adolescentes estão fazendo, é absurdo. Nós tivemos... esses números aqui foram que os nossos comitês estavam lá, presenciaram, mas nossos comitês, às vezes, saíam de uma fanfest para outra. Isso aqui. Então, os números da saúde são assustadores, e a equipe toda ficou assustada, porque os meninos ficam em coma. E o que é pior, ninguém reconhece de que ali o direito dele está violado. Ele aparece como um autor de violência, é tratado como alguém que está infringindo a lei, quando a lei foi infringida, quando venderam a bebida, ou venderam o uso, ou deixaram ele acessar. Então, esse é um tema que nos interessa muito, uma construção no país inteiro, para fazer trabalhos de educação, de prevenção, de disseminação. Tem o Ministério da Justiça, pela Secretaria Antidrogas, lançou uma campanha que vocês deviam acessar e divulgar nas igrejas. É muito legal. Eu acho que é alguma coisa assim, bobeou, dançou, é só para adolescentes. São os adolescentes que vão para as festas, vão para aqueles programas naturais da adolescência e que não aproveitam porque beberam demais. Enquanto os amigos... É uma campanha muito positiva, porque mostra todo o grupo que não bebeu aproveitando aquele momento. E aquele que bebeu ficando lá, jogado num canto, passando mal,
e sem aproveitar aquele momento. Então, é uma campanha bacana, mas eu acho que, fora as campanhas, devem ser muitas, pode ser uma matéria da Renas, né, uma proposta que fica aqui. Então, essa é uma prática que a gente tem que olhar. E a outra é a questão do trabalho infantil. Muito aceito e naturalizado e invisível, gente. Nem as redes sabem, têm assim, ferramentas para abordar uma família que leva uma criança para trabalhos assim, que não são adequados, aquele ambiente não é adequado, aquela atividade não é adequada. Né? Então, tanto é que os espaços de convivência, quando abordavam essas famílias e perguntavam, vocês querem deixar a criança lá? Alguns não deixavam porque não tinham confiança. Mas os que deixavam, as crianças adoravam. Era muito melhor ficar lá do que ficar. Então, era uma opção. Ou interrompe a situação de trabalho e a família toda volta para casa, ou a família deixa a criança no espaço de proteção e continua suas atividades. E aí é uma proposta, né? Mas o que nos impressiona é que as pessoas não reconhecem aquela criança catando latinha, descalço, como trabalho infantil, e não sabem que tipo de abordagem fazer. Né? Que é uma abordagem de aproximação, de cuidado, de convencimento. Né? E, no final, é uma abordagem de interdição de que aquilo não pode acontecer. Então, essa lógica a gente tem que começar a fazer valer na nossa sociedade. Estou acabando, gente. Então, aí vem nós criamos um marcador Disque 100 para a Copa do Mundo. Então, qualquer pessoa que ligava para o Disque 100, a gente perguntava assim, você faz alguma relação dessa sua denúncia com a Copa? Está acontecendo próximo de alguma atividade? Né? Tem algum turista envolvido? Tinha um roteiro que era observado. Então, no Disque 100, foram detectados 29 violações que tinham denúncias diretas. Olha, vocês vão ver dos 1.000 que a gente recebe. 25 eram casos de criança e adolescente, os outros eram com outras populações. Pode ir para a gente dar uma corrida. Aí, os dados do Disque 100. Nós fizemos um comparativo entre 2013 e 2014, né? E nas denúncias gerais, nós tivemos um aumento, em geral, todos os públicos, nós tivemos um aumento de 17%, com 1.658 denúncias a mais. Mas, na área da criança e adolescente, nas 12 cidades-sedes da Copa, nós tivemos um aumento de 26,7%, com 3.004 denúncias a mais. Dessas 3.004 denúncias a mais, 680 denúncias foram originárias do aplicativo. Né? Então, aí a gente tem uma tentativa de entender esse aumento. Nos principais tipos de violação, elas se mantiveram na mesma tendência do resto do ano. Né? Aparece, em primeiro lugar, a negligência, né? É uma violência que a gente precisa melhor definir, onde a negligência se encontra com a carência, né, com a dificuldade da família de prover. Depois, a gente tem a violência física, que é muito grave, muito grave. O Unicef lançou um estudo mundial, que depois vocês poderão acessar, falando desses números da violência física, que normalmente é doméstica no mundo, né? A violência sexual, que aparece também, e a exploração do trabalho infantil, que a gente acredita que tem uma subnotificação. Crianças e adolescentes de abuso de exploração sexual, nós tivemos, no abuso sexual, 24% de aumento, né? E na exploração sexual, 41% de aumento. A gente acha que isso tem a ver com esse quadro seguinte, que é o aumento e o reforço que a gente fez no Disque 100. Então, nós tivemos muitas campanhas na rua, e toda vez que a gente tem campanha, a gente tem um estudo, aparece lá na ponta a questão do aumento de denúncias. Toda vez. E aí nós tivemos o aplicativo como um reforço, e tivemos também um aumento da estrutura do Disque 100 em 30%. Então, tinham 30% mais atendentes, mais operadores atendendo do que nas outras ocasiões.
Nós fizemos uma ação de comunicação importante, né? Nós tivemos matérias publicadas e uma relação muito grande com os estados, e as ações previstas agora para depois da Copa é a avaliação, disseminação das experiências, qualificação e sustentação desse trabalho até as Olimpíadas, né? Como destaque e como conclusão, a gente apresenta o seguinte, né? Um superdimensionamento da estrutura. Nós construímos uma estrutura para uma guerra, e foi menos do que uma batalha, né? A ampla distribuição de material da campanha, todos os estados muito bem abastecidos, a articulação da SDH, que propiciou apoio a todos os processos locais. Isso é uma avaliação de todo o grupo, dos comitês das cidades. A agenda de convergência impulsionando as políticas de Estado, a parceria com conselhos de direitos, com o poder público, na maioria das cidades. Só tiveram 2 cidades que a sociedade civil se ausentou da agenda, que foi Recife e Fortaleza, né? E aí cabe um aprofundamento das dificuldades do diálogo nessas cidades, né? Um envolvimento da rede hoteleira, né, muito grande, com o trabalho do Ministério do Turismo, articulação e capacitação da rede, construção de fluxos de atendimento, integração de ações, baixo número de atendimentos de casos associados à Copa, unificação da campanha Proteja Brasil, metodologia de ação integrada, esforço institucional para superar as dificuldades, ampliação e divulgação das ações, maior integração do serviço de abordagem aos consultórios de rua, em alguns locais, a ausência do Fórum do DCA, eu acho que essas 2 que eu citei, a instalação dos espaços do plantão de convivência distante dos locais de evento, principalmente em Cuiabá, e encaminhamento que foram tirados, né? Nós temos um agendamento aí para novembro, na semana de 20 de novembro, em que nós vamos publicizar todas essas ações. O Comitê Nacional propôs formar um grupo de trabalho para formular uma proposta que incorpore as avaliações e consequentes demandas dos diferentes segmentos da agenda. Formatação de um GT de governo para desenhar um modelo de intersetorialidade, cujo produto será submetido a esse fórum. Institucionalizar no campo político e normativo o sistema de garantias de direitos, junto com o CONANDA, que já tem uma resolução a esse respeito. Convocar um GT, desculpa que aqui botaram um nome antigo, um GT de agenda de convergência para grandes empreendimentos, né, porque é um outro problema sério que a gente tem. Convocação de subgrupos para discussão de fluxos, estratégias, denúncia, atendimento de todas as violações. Formatar um sistema de enfrentamento às violações dos direitos de criança e adolescente. Trabalhar o fortalecimento dos conselhos, a integração de crianças e adolescentes e conselho tutelar aos comitês e encaminhar a recomendação e sugestão a outros grupos e a outros países, em relação aos problemas que a gente identificou na relação com a FIFA, que poderiam ter sido cuidados e tratados lá na frente e que não foram. Por exemplo, vocês tiveram dificuldade na distribuição da campanha de vocês em São Paulo. Foram impedidos de distribuir a campanha em São Paulo. E a gente detectou isso em outros lugares, Cuiabá também, mas não era a máxima. Era uma posição do comitê local de São Paulo, que não deixou que os grupos fizessem as suas campanhas. A gente quer fazer uma recomendação aos estados que acordem isso com a FIFA, porque é um trabalho que só acrescenta, que só protege. Porque crianças desaparecidas e muitas fanfests não queriam deixar anunciar. Nós precisamos entrar lá no governo federal e dizer, tem que fazer, é prioridade, está na nossa lei. Então, era uma situação que podia ser evitada se fosse tudo isso acordado antes. Estou dando 2 exemplos simples, mas muitas outras recomendações. A questão da lei da proibição de bebida alcoólica, que é uma outra que a gente acha que tem que ser incluída como recomendação. Então, nós estamos sistematizando todas essas publicações, né? Nós vamos entregar isso aos os próximos 2 países que vão receber a Copa, né? Já tivemos um contato com essas delegações e vamos incorporar outros grupos, outras redes a essa construção. Desculpa a correria, mas é muita coisa para falar em tão pouco tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Angélica, por tudo isso que você trouxe para a gente. Com certeza, nos deixa animados, principalmente quem trabalha na ponta, que às vezes se sente sozinho, acha muitas vezes que ninguém está fazendo nada, e a gente vê que tem um esforço grande do governo federal também. Agora, se você fez a sua pergunta para a Angélica, a gente vai ter um momento bem rápido de perguntas e respostas. O Charles vai recolher, por favor, vocês podem entregar por escrito. Obrigada. Se você precisar de papel, não tiver, ali naquela mesinha tem, e ali também tem um material da campanha Bola na Rede que vocês podem pegar, ok? Temos aqui a seguinte questão. Xuxa sempre incentivou o trabalho infantil na mídia. Exemplo, Paquitas. Esteve envolvida em situações de pedofilia. Por que vocês escolheram ela para a campanha? Porque esse é um pedaço da história, né? A questão de pedofilia, eu gostaria que vocês pegassem uma informação mais precisa. A Xuxa tinha 17 anos quando fez aquele filme. Ela era muito mais vítima do que autora daquela violência. Então, ter a informação precisa e não repetir, né, o que as pessoas dizem também é importante. O trabalho infantil, nós estamos trabalhando agora, junto com a OIT e com o Ministério Público do Trabalho, para redefinir o trabalho infantil, né? E, na perspectiva do que a gente está trabalhando, o trabalho infantil na mídia, na televisão, a Xuxa observa todas as orientações da OIT, né, da resolução da Organização Internacional do Trabalho, né? As crianças têm suporte psicológico, eu digo assim, depois, né? Depois que houve um tempo em que essas coisas não eram assim, né? As Paquitas, por exemplo, é um tempo que a Xuxa se arrepende muito daquele momento, né? Porque ela era muito jovem e não tinha a informação e o conhecimento que ela tem hoje. Eu não acho nem que eu estou aqui. A Xuxa tem uma militância na área da infância, não é de hoje. Ela defende a criança de todas as formas de violência. Ela se colocou à disposição de fazer campanhas desde muito cedo em relação à saúde, em relação ao sistema de garantias de direitos. Ela foi uma das primeiras artistas que fez campanha de eleição para conselhos tutelares, tudo isso gratuitamente. Eu acho que ela tem uma história que, se nós, pessoas, né, achamos que todos nós teremos que ser condenados por alguma questão na nossa vida, não está aí uma possibilidade das pessoas se reconstruírem e se apresentarem de uma forma diferente no mundo. Então, acho importantíssimo, né, a gente, como cristão, ter esse olhar para todas as pessoas, né? E, no caso da Xuxa, dos últimos anos, eu posso garantir que ela tem observado toda a legislação do país, né, em relação a essa situação. Acho que trazem isso aqui, não só... Eu posso dizer isso de perto, porque eu trabalhei com a Xuxa, né? Eu trabalhei junto com ela e tenho o maior orgulho de ter isso no meu currículo, porque eu ajudei a construir a Xuxa que ela é hoje, com diálogo, com muita informação, com muito convencimento, e eu sinto que hoje, né, ela é uma pessoa capaz de nos representar nessa área, né? E veja o enfrentamento que ela teve, né, acima de tudo e de toda, muita coragem de ser humilhada no Congresso Nacional, com uma posição muito parecida com essa, né, do pastor, que foi afastado das suas atribuições. Não é porque ele é pastor, podia ser qualquer outra forma de vinculação que ele teria, que foi afastado das suas atribuições naquela comissão pelo seu posicionamento
pouco respeitoso com todas as pessoas e com todas as diferenças. Mas o que a mídia não vincula em relação a essa questão de pedofilia é que a Xuxa se aproximava muito da idade do menino e que ela tinha menos de 18 anos de idade. Então, ali, se o estatuto estivesse valendo na época que ela fez aquele filme, o uso dela naquele filme poderia ser enquadrado como uma situação de violência contra aquela menina de 17 anos que foi exposta daquele jeito. Hoje isso não acontece mais, né? E eu acho que ela tem consciência disso, né? E paga um preço a vida inteira por ser uma pessoa da mídia, por ser uma pessoa pública, em relação a isso. Eu só convido as pessoas a serem um pouco mais tolerantes e olharem mais amplamente para toda essa história. Temos aqui uma pergunta da Vilma. Ela diz o seguinte: em dezembro de 2013, em Brasília, o Bola na Rede falou sobre a exploração em Coari, no Amazonas. A senhora falou que sairia na mídia sobre a situação, como de fato saiu. A Secretaria de Direitos Humanos tem monitorado essa situação ainda? De muito perto. Ele acabou de ser condenado essa semana por outros crimes administrativos. Não sei se vocês estão acompanhando isso, né? Então, a gente acompanha de muito perto. Eu não sei se vocês sabem que a gente fez uma reunião com o Ministério Público Federal, né, naquele momento, para colocar o processo, né? Agora me fugiu o termo, de um mecanismo que a gente tem de colocar aquele processo como prioridade dentro do sistema de justiça como um todo, né? E nós formalizamos isso junto com o Ministério Público Federal, para que essa situação, eu acho assim, eu convoco vocês a estarem conosco, né, nessa mobilização permanente para não deixar esse caso cair no esquecimento, porque é isso que nós nos preocupa, né? Sai da mídia, o tempo passa, né, e depois as coisas não são devidamente apuradas. Nós estamos assim, nós acompanhamos diretamente, inclusive com os advogados de defesa, de denúncia, né, de acusação, né, esse caso. E a gente precisa estar junto. Se vocês souberem de alguma coisa que a gente não saiba, por favor, entrem em contato. Obrigada. A última pergunta agora é: qual a conscientização das crianças de que elas estavam sendo violadas? Talvez dessas que foram. Eu acho que as crianças, assim, essa semana a gente recebeu uma pesquisa e foi apresentada sobre uma pesquisa que foi feita com 1.700 meninas pela PLAN, uma organização de cooperação internacional. E essa pesquisa diz o seguinte, que as meninas, né, não conhecem os seus direitos, né? Aí eu fiz uma reflexão com o grupo que o direito de uma criança é mediado, né? É mediado pelo adulto, né? São os adultos os grandes mediadores do direito da criança, da informação que chega à criança. E se a gente não exerce esse papel, não tem como as crianças sozinhas, né, acessarem diretamente os seus direitos. Elas são num momento do desenvolvimento humano que elas precisam da mediação dos adultos, na sua proteção e na sua promoção, né? Então, nós temos uma sociedade que hoje, né, nós estamos vivendo um momento muito delicado de retrocesso de direitos. Nós estamos dizendo que 70% daquelas meninas não conhecem os seus direitos, né? E nós temos que olhar para a nossa sociedade seguinte, né? Como é que a sociedade vê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vocês que estão aí pelo mundo, conversam com tanta gente, vocês não percebem que tem muita gente que não acredita no Estatuto ainda, né? Então, assim, como é que as crianças vão acreditar e como é que elas vão se colocar se as instâncias de mediação não podem fazer, né? Não acreditam e querem, inclusive, ver o Estatuto bem longe da vida das pessoas. Então, aí é um chamamento. Hoje eu conheci um projeto, né? Eu ainda não gravei o nome dele, que está apresentado ali fora. Rede Mãos Dadas.
eu falei assim, eu me apaixonei, né? E agora eu já sou uma divulgadora desse projeto, né? Podem contar comigo. E porque eu acho que são iniciativas como essa, que ainda são muito incipientes no nosso país, é que vão fazer desse mundo um mundo diferente, em todos os sentidos, né? No respeito ao outro, na tolerância, na abertura para o diálogo, na abertura para o entendimento, na construção de uma sociedade mais pacífica, de famílias que integrem essa sociedade mais harmoniosas, né? Então, eu acredito que iniciativas como essa, elas precisam ser replicadas, disseminadas, multiplicadas, e só assim, né, a gente vai poder dizer, né, que as nossas crianças estão tendo acesso a um direito delas, que é de conhecer os seus direitos, né? Muito obrigada. Era a última, mas tem mais uma. Seria a última pergunta, mas chegou mais uma aqui, e agora vai ser a última mesmo, tá, pessoal? O tempo está bem apertadinho. Como explicar a redução de troca de sexo de 21 para 18 anos e ter, a partir de 16 anos, uso de hormônios para preparar adolescentes para essa cirurgia? Isso não se caracteriza uma agressão? Eu acho que a gente tem que ter, assim, uma visão. Eu tenho uma posição pública e tenho uma posição pessoal, né? Não recomendaria nenhuma dessas possibilidades, né? Nem que as pessoas usassem um hormônio, nunca, especialmente aos 16 anos, né? E não que aos 18 anos a gente tenha maturidade para pensar a nossa vida, com tanta projeção de fazer escolhas tão definitivas, né? Talvez eu use aí o mesmo argumento que eu uso para a manutenção da maioridade penal, né? Se essas pessoas que estão encaminhando essa dúvida, essa pergunta, provavelmente devem ser favoráveis à manutenção dos 18 anos como a idade penal. Porque, se a gente não reconhece a maturidade para escolhas antes dos 21 anos, a idade penal devia ser aos 21 anos. Né? Porque não pode ser para uma coisa, para outra não, para não. Então, a gente tem que tomar uma posição em relação a isso. Eu acho que é porque a nossa legislação aceita que, a partir de 18 anos, a pessoa tem autonomia para tomar as suas decisões. Talvez a gente tenha que mudar isso, né? E a gente até pode se propor a fazer isso, a refletir sobre isso juntos. Talvez tenha que chegar um pouquinho mais adiante. Então, eu acho que está estabelecido dessa forma, porque é dessa forma que a nossa legislação se coloca, né? Que, a partir dos 18 anos, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, né? E se a gente, como sociedade, acha que é muito cedo, a gente tem que se debruçar sobre isso, para isso e para outras coisas também. Tá? Muito obrigada. Agradecemos muito sua presença, Angélica. Foi um prazer tê-la aqui conosco e esperamos que você fique até o final. Deixa eu só te dizer o seguinte, parabéns para vocês, que eu acho que o trabalho em rede, né, é uma possibilidade, né? A gente se sente parte de alguma coisa, a gente se sente fortalecido, e a gente parabeniza a Renas, que eu soube que agora, lá na Secretaria de Direitos Humanos, ela está concorrendo numa eleição para participar do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e eu dei um parecer positivo para a organização, porque eu acho que é uma organização que tem esse potencial de contribuir para uma transformação ainda maior no nosso país. Tá bom? Muito obrigada.